Alexandre Borges, volta para cá, dá até para a gente cruzar esses assuntos, né? Porque o ex-presidente Michel Temer é MDB e está do lado daqueles MDBistas, dos caciques e raposas do partido que estão alinhados mais a Lula do que a Simone Tebet. E MDB que foi vice de Dilma Rousseff com o Michel Temer. Então a gente vê aqui que essa sinalização de, olha, não é bem assim também, a Dilma é honesta, mas cometeu erros, mas também trazendo sinalizações importantes em um ano de eleições. Verdade, Daniel. É uma situação curiosa, né? Michel Temer, entre aspas, acusa Dilma Rousseff de ser difícil de relacionamento e a maneira que ela tem de tentar negar a acusação é dar uma raquetada de volta nele. Então, entra aí pro folclore da política brasileira essa situação onde uma pessoa, para dizer que não tem dificuldade de relacionamento, tem a reação que ela teve com o Michel Temer. Dilma Rousseff, ela não é Michel Temer que diz. Brasília inteira, todo mundo que cobriu política, que conhece política, sempre ouviu que ela é uma pessoa de difícil trato, né? Ela, inclusive, ela usava isso a seu favor no seu marketing pessoal, se colocando como a gerentona, a durona, a mãe do PAC. Quem cobriu aquela época, quem viveu aquela época lembra disso perfeitamente. Então ela sequer negava isso, né? Ela inclusive, era um certo contraponto a Lula, que era visto como aquele sindicalista, negociador, que queria estar bem com todos os lados, que queria sentar com todo mundo para conversar, e ela viria, então, fazer o que a gente chama de bom policial, mau policial, né? O bom policial seria o Lula, aquele que senta, que negocia, que conversa, enquanto ela seria aquele mau policial que chega e não, vai todo mundo para a cadeia. Então, isso não pode estar nas costas de Michel Temer, porque isso, na verdade, é dito por todos os lados da política. Na verdade, eu desafio alguém a lembrar, eu realmente não lembro, qualquer pessoa que tenha dito qualquer coisa em contrário, que Dilma é um doce, fácil de lidar, etc. e tal. De qualquer jeito, também, ela aproveitou para empurrar uma narrativa que a gente precisa dizer que não é verdadeira. O processo de impeachment foi um processo legal, não houve golpe, não houve nada disso. Foi um processo que seguiu todos os ritos legais, houve crime de responsabilidade, houve pedalada fiscal, mesmo que hoje no Brasil a gente veja com o orçamento secreto e com o PEC dos precatórios, etc., avanços no teto de gasto muito maiores do que aconteceram naquela época. A gente vê hoje coisas igual ou até muito mais escandalosas, mas com o Congresso sendo cúmplice e partícipe do governo Bolsonaro, eles juntos alteraram a Constituição e estão mexendo nas leis para poder legalizar as chamadas pedaladas fiscais, coisas que derrubaram Dilma Rousseff e que hoje podem até dar um novo mandato a Jair Bolsonaro. Isso não é moral, isso pode ter uma discussão em termos históricos de um balanço em relação a essas coisas, mas o que era ilegal naquela época está deixando de ser agora, mas a natureza do crime de responsabilidade é absolutamente a mesma. Se ela fosse por aí, na sua reação, até haveria um ponto para ser discutido. De qualquer jeito, Michel Temer foi presidente da República, foi uma liderança histórica do MDB, dirigiu a Câmara dos Deputados, é um político de muito trato, de muita negociação, de habilidade. E Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente, nem se fala também. Então, por mais que haja esse mal-estar entre uma parte do PT e de Dilma com Michel Temer e Lula vão sentar, vão se acertar, independente desse ruído que foi criado. Dilma Rousseff foi, na verdade, resgatada para o noticiário por Michel Temer, ela que foi aposentada 2 vezes, aposentada por um processo de impeachment legal e foi depois aposentada nas urnas, porque os seus direitos políticos foram mantidos depois do impeachment. Ela tentou, em 2018, ser senadora por Minas Gerais e ficou num pífio 4º lugar.